Antes de mais, eu queria cumprimentar a nossa convidada desta conferência, a doutora Ana Pedro. A doutora Ana Pedro é anestesiologista, é a coordenadora da unidade da dor do Hospital Fernando da Fonseca, é a presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor e é a representante de Portugal, a conselheira na European Pain Federation, em representação de Portugal. A doutora Ana Pedro vai-nos apresentar, vai-nos falar da Associação para o Estudo da Dor, missão e desafios de sempre e da atualidade no estudo da intervenção na dor em Portugal. Portanto, mais uma vez gostaria de agradecer a disponibilidade da Associação, especialmente da doutora Ana Pedro, e gostaria de cumprimentar todos os participantes e dar-lhe então a palavra. Obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia, professor Paes Ribeiro, bom dia, professora Alexandra. Agradeço-vos especialmente este convite foi endereçado à APED, na possibilidade da partilha daquilo que tem sido a missão da APED e o que têm sido os desafios ao longo dos anos. E também cumprimento toda a plateia pela resiliência de um sábado de manhã aqui estarem nesta partilha que é tão importante entre os profissionais de saúde. Eu vou aqui então partilhar a tela para vos apresentar aqui o que preparei. Só um bocadinho que isto... Já estamos todos habituados à tecnologia, não é? E a estas, às vezes, pequenas dificuldades. A palavra do dia é está sem som, não é o caso hoje. Bom, vamos então começar a falar um bocadinho daquilo que o professor Paes Ribeiro aqui apresentou, a missão e desafios de sempre e da atualidade no estudo de intervenção da dor em Portugal. Começando então um bocadinho pelo princípio, só um bocadinho que ele não está a querer, ok. Começando pelo princípio, em 1973, John Bonica fez uma reunião interdisciplinar que juntou cientistas e investigadores na área da dor, assim como clínicos, no sentido de discutir a possibilidade de uma organização profissional dedicada à investigação e ao tratamento da dor. Daqui surgiu então, em 1974, a criação da IASP, com a visão de trabalhar em conjunto para o alívio da dor em todo o mundo. A missão da IASP, no fundo, é reunir cientistas, clínicos, prestadores de cuidados de saúde, decisores políticos, no estímulo e apoio ao estudador e traduzir este conhecimento no maior alívio da dor em todo o mundo. Neste momento, a IASP é constituída por 97 capítulos distribuídos pelo mundo inteiro, sendo estes operados independentemente em cada país, sendo com associações e com sociedades locais que partilham esta visão da IASP, trabalham em conjunto para o alívio da dor em todo o mundo e servem como ligação dos membros nacionais à IASP. Neste sentido, em 91, formou-se então a APED, o que significa que este ano a APED faz 30 anos, como podem perceber. Cada capítulo nacional, e nomeadamente também a APED, está também organizado numa federação por regiões, neste caso na região da Europa, estamos organizados na EFIC, que é a Federação Europeia para o Estudo da Dor, e que incorpora 37 capítulos europeus, e o mesmo acontece a nível da Ásia, a nível da América Latina, com a FEDELAT. Então, qual é no fundo a missão da APED? É promover o estudo, o ensino e divulgação dos mecanismos fisiopatológicos, meios de prevenção, diagnóstica e terapêutica da dor, e de acordo com estes parâmetros estabelecidos pela IASP e pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, a APED versa todo o tipo de dor, seja ela qual for, aguda ou crónica, em qualquer circunstância que seja que se encontre. A APED, então, é uma associação científica, sem fins lucrativos, multiprofissional, que reúne médicos de as mais variadas especialidades, praticamente todas as especialidades, sabemos que a dor existe em todos os contextos, reúne também cientistas e investigadores, sobretudo na área da dor, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde que têm o seu motivo de trabalho, o seu modo de trabalho na área da dor e pretende promover a gestão multidisciplinar e multiprofissional da dor, mantendo o modelo biopsicossocial da dor.
fazer ainda avançar o conhecimento, a compreensão dos mecanismos da dor, as características da dor, diagnósticos e condições e, no fundo, dirigir-se ao impacto da dor no indivíduo e na sociedade, melhorando a gestão, efetivamente, da dor. Assim sendo, temos 4 eixos principais de trabalho. Eles são a formação, a investigação, a educação e o advocacy. Eu não consegui fazer uma tradução desta palavra para português que fosse satisfatória, por assim dizer, mas pronto, vamos ver cada uma destas áreas. Na área da formação, desenvolvemos programas educativos que melhoram o conhecimento sobre a dor entre profissionais e investigadores. Fazemos uma organização de congresso científico sobre a dor, onde se apresentam recentes abordagens de investigação e gestão clínica. Publicamos periodicamente uma revista científica, a Dor, divulgando resultados de investigação, e somos responsáveis também pela criação e divulgação de orientações clínicas. Um bocadinho para vocês conhecerem o que é que são então estes programas educativos. Ao longo dos anos a APET tem feito vários workshops sobre variadas situações clínicas, nomeadamente opioides, dor pós-cirúrgica, entre outros. Também promovemos anualmente uma bolsa de formação que pretende, no fundo, apoiar a formação de profissionais que se dedicam ou pretendem dedicar à medicina da dor. Infelizmente, pela pandemia, este último ano não foi possível estabelecer esta bolsa, mas esperamos que em breve se consiga de novo que ela fique ativa. Realizamos encontros regulares das unidades de dor, encontros científicos entre as unidades de dor que promovem a partilha de experiências e de trabalho existente e de objetivos comuns das unidades de dor. Mais recentemente, e agora com esta nova forma de trabalhar que nos foi imposta pela pandemia, organizamos uma webinar com um conteúdo científico muito atual, nomeadamente este em relação ao cannabis no tratamento da dor crónica, e no fundo isto vai fazer com que tenhamos aberto a nossa atividade formativa para a área mais digital. Colaboramos com outras sociedades científicas com regularidade, e nomeadamente na colaboração direta na reunião ibero-americana de dor, que se realiza anualmente, que vai sendo distribuída por vários países da América Latina, Espanha e Portugal. Também fazemos reuniões e participamos em reuniões científicas e colaboramos com outras sociedades científicas, nomeadamente a Sociedade Brasileira de Dor, a Sociedade Espanhola de Dor. Como aqui podem ver, este é o nosso congresso. O congresso que foi realizado em 2018 foi inclusivamente um congresso conjunto com a reunião ibero-americana de dor. Era a vez de Portugal fazer a reunião ibero-americana de dor, e este ano temos então o nosso congresso em outubro, que ainda estamos na indecisão de saber se será presencial ou virtual, mas seguramente se vai realizar, a 15 e 16 de outubro de 2021. Regularmente também a APET publica a revista científica, a Dor, conforme vos tinha falado. Ela até ao ano 2019 foi editada em papel e distribuída aos sócios. Neste momento esta revista já passou para a plataforma digital, no entanto estão disponíveis no site, as revistas produzidas em papel estão disponíveis no site. A partir do ano de 2020 passamos para uma plataforma digital, onde é possível a submissão online dos artigos. Também é possível a consulta dos artigos e dos vários volumes, assim como aqueles artigos que se encontram heads of print, têm revisão por pares, e estamos a trabalhar na indexação desta revista. Também no apoio à investigação e à produção científica, anualmente se atribuem prémios. Aqui temos o prémio da revista Dor Ben Farmacêutica, que no fundo pretende premiar os melhores artigos na área científica e na área básica que são editados em cada ano na revista, assim como também prémios para os pósteres que são apresentados ao Congresso da APET. Em relação à criação e divulgação de orientações clínicas, recentemente publicámos as recomendações da Associação da APET para a utilização dos canabinoides em dor crónica. Podem encontrar estas recomendações na revista, no site da revista Dor. Também a publicação de livros e de monografias que permitem aumentar o conhecimento em relação à dor. Estes livros fazem parte de uma coletânea que se chama Biblioteca da Dor.
que tem são 18 livros, encontram-se disponíveis também no site da APED, sobre variedíssimas temáticas. Estamos a trabalhar noutras publicações, nomeadamente um booklet sobre a avaliação da dor, portanto, sobre escalas de avaliação da dor, livros sobre alguns tópicos em destaque em dor, nomeadamente em relação à dor neuropática localizada, em relação à dor irruptiva, em relação às lombalgias. Também em breve poderão ter estas monografias disponíveis no site, assim como também outras publicações que temos no site. A nível internacional, colaboramos com a EFIC, tanto na divulgação como na elaboração de currículos e atribuição de diplomas europeus em várias áreas. Aqui está em destaque o diploma europeu em psicologia, mas também existe em medicina da dor, fisioterapia e em enfermagem, e outros estão a ser desenvolvidos. Também colaboramos com a EFIC na atribuição das bolsas, das fellowships, que são bolsas individuais para médicos que apoiam a formação no diagnóstico, tratamento e gestão de condições relacionadas com dor, em médicos que já trabalham na área da dor. Cada capítulo europeu tem a possibilidade de designar 2 membros do seu capítulo por ano para participar nestas fellowships, que são atribuídas pela EFIC e participadas pela EFIC. Na área de investigação, envolvemos-nos em projetos de investigação e divulgação de financiamento de investigação a fim de avançar a compreensão científica da dor. Promovemos campanhas de melhoria de políticas que afetem a dor e para aumentar o financiamento para programas de dor e programas de investigação em dor. Neste sentido, colaboramos com a IASP e com a EFIC na divulgação e na promoção daquilo que são os apoios à investigação, assim como em relação à investigação em Portugal, nomeadamente em relação à Bolsa da Fundação Grunenthal, de cuja a júri a APED faz parte. Em relação ainda à investigação, também promovemos dentro dos nossos grupos de trabalho alguma investigação, nomeadamente no final do ano passado um questionário sobre a dor crónica em termos de pandemia, inquéritos em relação aos registros das unidades de dor crónica de enfermagem para fazer a sua uniformização, e está a decorrer neste momento pelo grupo de psicologia da APED a caracterização da atividade da psicologia nas unidades de dor. Partilhando um pouco convosco os resultados deste questionário, foi um questionário feito online entre setembro e dezembro de 2020 do ano passado. Foram obtidas 454 respostas e um bocadinho dentro desta área da psicologia, aquilo que nós sentimos já, que é que tem sido o impacto do Covid, algumas das conclusões foram que 90% dos doentes apresentaram sintomas de ansiedade e depressão durante o confinamento, com necessidade de procura de ajuda especializada e terapêutica, e mais de 30% destes doentes, e que estes doentes tiveram uma exacerbação significativa dos seus sinais e sintomas de ansiedade e depressão, concomitante com o agravamento da dor, sendo este resultado estatisticamente significativo, ou seja, o agravamento da ansiedade e da depressão também conduziu a um agravamento da dor, que são algumas das situações que nós sabemos que correm par a par. Em relação à educação, nós promovemos vários fóruns no fundo, de educação para aumentar a literacia em saúde, sensibilização dos doentes, do público em geral para a importância da dor, a gestão da dor, tratamento e prevenção, e dentro desta educação para a dor inclui a educação dos próprios doentes e dos seus cuidadores, assim como a população em geral. Estas campanhas que se fazem a nível internacional, nós temos trabalhado nestas campanhas, apoiado e desenvolvido as campanhas, estão aqui alguns dos exemplos, a campanha de On the Move da EFIC e de Plain Talking, que é a campanha atual, mas também na tradução de algumas monografias que servem de apoio aos doentes, como esta, Não Sofra em Silêncio, entre outras, para português e na sua divulgação. Também trabalhamos na divulgação de informação científica para profissionais de saúde e também para cuidadores e, neste caso, para pais, a partir de desenhos que nós temos, de uma grande quantidade de desenhos que nós temos ao longo dos anos do concurso que temos do Vou Desenhar a Minha Dor, fizemos um booklet, precisamente que pretende ter uma vertente científica e uma vertente de divulgação. A partir deste booklet também desenvolvemos uma exposição exatamente com o mesmo intuito, para fazer a divulgação de informação pertinente científica sobre a dor na criança, a dor em pediatria, tanto para profissionais de saúde como para os pais e as próprias crianças, e conseguimos inclusivamente internacionalizar esta exposição, tendo sido levada para a EFIC em 2019 em Valência,
onde fizemos uma promoção ativa deste trabalho, junto também dos nossos colegas, com distribuição dos livros e com apoio na exposição. Temos ainda agora uma campanha que vai ser divulgada ainda este mês, que chamamos de campanha Movimento para o Futuro, para promover a atividade física. No fundo, o mote que está por trás desta campanha é que temos que nos movimentar mais e que até as estátuas o fariam se pudessem, utilizando aqui a estátua do Marquês de Pombal. Desenvolvemos uma monografia com informação muito útil para os doentes e para a comunidade em geral, todas as pessoas, nomeadamente quais são os benefícios da atividade física e quais são os malefícios da inatividade e dor, que ajudam a promover a dor. Além de algumas outras informações que também vamos ter que temos nesta monografia, como podem ver, esta monografia está apoiada por diversas sociedades científicas e também associações de doentes. Temos também várias sugestões de exercícios físicos simples, básicos, para as pessoas poderem fazer a cada dia de semana, seja em casa, ou acordar, no trabalho, ou depois quando voltam a casa. Também ainda na área da pediatria, neste caso, fizemos a tradução de um livro que é um livro produzido pela professora Linda Frank, Como Confortar um Bebê nos Cuidados Intensivos. Depois desta tradução deste livro, vamos agora, na próxima semana, na quarta-feira, fazer o lançamento e uma webinar com live streaming em que estará presente a professora Linda Frank, assim como várias outras pessoas, nomeadamente da Associação Portuguesa de Neonatologia e da Associação de XX, que são dos bebés muito pequeninos, que vão participar na divulgação deste livro tão importante no apoio aos pais quando têm bebés em cuidados intensivos. Em relação à advocacy, no fundo, o que é que se pretende aqui? Criar estratégias de influência indireta através da mobilização da opinião pública, promover a mudança de políticas e legislativas, com especial enfoque no impacto social da dor, e a promover a pressão pública através da mobilização dos indivíduos, nomeadamente das pessoas com dor, no apoio à causa, com a possibilidade de propostas de projeto de lei e propostas que promovam a diminuição do impacto social da dor. Neste sentido, a APET tem trabalhado ao longo dos anos com a DGS na estratégia e na planificação estratégia de vários planos e programas nacionais para a prevenção e o controle da dor, fazendo parte do grupo que está de prevenção e controle da dor. Decorrentes desta atividade junto à DGS, temos vários momentos significativos, como o registro da dor como equiparado à quinto sinal vital desde 2013, ou seja, a promoção do registro sistemático da intensidade da dor, o estabelecer desde 1999 do Dia Nacional de Luta contra a Dor, sendo que Portugal foi um dos primeiros países a estabelecer um Dia Nacional de Luta contra a Dor, e ainda a declaração a assinatura da Declaração de Montreal, que juntou mais de 50 instituições no mundo inteiro, que no fundo quiseram e querem assegurar o reconhecimento do acesso ao tratamento da dor como um direito humano fundamental. Ainda deste trabalho junto da DGS tem decorrido inúmeras orientações clínicas, normas de orientação clínica, que permitem apoiar os profissionais de saúde no seu dia-a-dia em várias áreas, na dor crónica, não oncológica, neuropática, nas crianças, no idoso, enfim, podem consultar o conjunto destas orientações todas no site da APET, que estão todas agregadas e de fácil consulta. A nível internacional, apoiamos e tomamos também iniciativas juntamente com a IASP e a EFIC naquilo que é o Ano Global contra algum tipo de dor ou em relação a alguma área mais específica. Portanto, foi estabelecido o Ano Global de Luta contra a Dor todos os anos no sentido de sensibilizar para um aspecto diferente da dor e promover ações de formação, pressão política, pressão pública, ações de formação para profissionais, de educação para os doentes e para os familiares e para a população em geral, no aumento da literacia também, e cada ano temos uma temática diferente, sendo que este ano temos o Ano Global sobre a dor de coluna. Ainda também na área do advocacy, todos os anos, desde 2015, promovemos um concurso sobre Vou Desenhar a Minha Dor, que no fundo é dirigido às crianças que estão internadas ou em hospitais de dia
com situações que têm dor, a manifestarem e a exprimirem a sua experiência e experiência de dor através de um desenho. Este ano, como podem ver, já adaptada ao Covid, até a própria criança que está aqui no cartaz já vem com a máscara, para não esquecerem, e foram estes desenhos, o repertório de desenhos que temos acumulado ao longo dos anos, que serviu um bocadinho de base para, no fundo, enaltecer aquela que são os booklets e a exposição em relação dos desenhos da minha dor, que também encontram disponível no site da APDED. Também a divulgação das unidades e consultas de dor em Portugal, com 2 monografias, uma mais antiga do Prontuário das Unidades de Dor Portuguesa e esta mais recente do ano 2019 do Atlas da Dor, que permite dar a conhecer quais é que são as unidades e consultas de dor em Portugal, a sua constituição, os seus contactos e como é que as pessoas se podem dirigir às mesmas, que tipo de tratamentos oferecem, inclusivamente. Envolvendo também a comunidade no geral, já promovemos 3 concursos de fotografia que no fundo pretendem exatamente transferir através da fotografia emoções e sentimentos que as pessoas sentem em relação à dor. E no sentido de envolver no fundo aquelas que são as pessoas que estão diretamente afetadas, que são os doentes, iniciámos em 2018 um projeto que foi o projeto da CIP Portugal. Este projeto decorre na sequência do projeto europeu, que também existe, da CIP Europa, e é orientado pelas mesmas diretrizes e que pretende juntar associações de doentes e sociedades científicas para apresentar propostas de projeto de lei envolvendo as pessoas com dor e fazendo com que haja uma melhoria do impacto que a dor tem a nível do doente, a nível social, a nível pessoal, a nível familiar, a nível emocional, portanto, todo o impacto social da dor. Tivemos várias reuniões em 2018 que resultaram numa declaração conjunta desta plataforma com recomendações para a ação. Focámos-nos essencialmente daquilo que foi destacado como sendo as áreas de principal interesse ou as áreas que precisariam de maior atividade no emprego e na educação, com as recomendações para a ação especificamente na área do emprego e na área da educação. E, de seguida, começámos a trabalhar com o encontro com companhias de empregadores, portanto, fizemos uma reunião com vários empregadores da Delta Saúde, do Grupo Nabeiro, Nova Base, Novartis, RTP, Santa Casa, Teleperformance, no fundo, para tentarmos perceber quais eram as dificuldades que também as empresas encontravam na integração dos doentes com dor e em que medida é que nós podíamos criar boas práticas para poder integrar, poder haver uma maior integração na vida profissional e o menor abandono da vida profissional para os doentes com dor crónica. Também fizemos uma reunião com profissionais de saúde e outras sociedades científicas, precisamente para que se pudessem juntar a nós nesta causa e fazer o endorsement desta declaração conjunta, aumentando a consciência para a dor, e foram várias associações científicas que participaram e que fizeram o endorsement, no fundo, daquilo que é o position paper da CIP Portugal. O trabalho vai continuar. Em 2019 apresentámos um póster com alguns dos resultados que tínhamos, fizemos um lançamento público em outubro de 2019 e era nosso objetivo que o ano de 2000 até 2020 essencialmente fosse um ano dirigido ao emprego. Tivemos que mudar um bocadinho as nossas orientações, fruto de não só do Covid-19, que mudou muito a dinâmica do emprego e, portanto, tornava-se um bocadinho difícil a mistura da investigação em relação, ou da nossa pesquisa em relação ao impacto da dor com os impactos que tem havido do Covid a nível social e do emprego, e também motivado por algumas reorganizações internas e reestruturação organizativa da própria plataforma CIP Portugal, à semelhança do que aconteceu com a CIP Europa, porque inicialmente isto era um projeto que era financiado em exclusivo pela Grunenthal e a partir de 2020 houve a saída da Grunenthal como patrocinador exclusivo e, portanto, tivemos que passar para uma plataforma em que temos que procurar múltiplos patrocinadores e estamos nesta fase em que estamos a tentar estabelecer múltiplos patrocinadores e, no fundo, tivemos que reorganizar o nosso modelo de governação e elaborar novo plano de atividades face não só
estas dificuldades impostas pela reestruturação, mas também por causa da pandemia. Então, significa que neste momento o nosso foco está sobretudo na visibilidade da plataforma e nas suas atividades, na construção de um website e redes sociais e elaboração de um manual interativo dirigido às pessoas com dor e população em geral. E para já o foco da empregabilidade ficou adiado. Então, falando um bocadinho sobre quais são os desafios, no fundo, que a pandemia nos impôs. Pensa-se que há um potencial aumento da dor crónica após a pandemia Covid e que o preço desta pandemia vai muito além da doença física do Covid só em si, sendo que estes fatores de stress psicossocial que foram impostos por longos períodos de contacto interpessoal limitado, isolamento, medo de doenças, incerteza futura, tensão financeira, enfim, a cobertura mediática constante com informações contraditórias, recomendações diferentes de diferentes entidades públicas, duração desconhecida da pandemia, probabilidade de ressurgimento da pandemia, tudo isto teve um grande impacto e pensa-se que há um potencial aumento da dor crónica devido a todo este impacto. Então, em que aspectos é que isto pode estar a acontecer? Portanto, pensa-se que o Covid-19 pode ser um potencial trigger de dor crónica, à semelhança do que acontece com outras doenças e infecções agudas, como Epstein-Barr, a Coxiella, ou outras infecções como gastroenterites que conhecemos, que são fatores que depois vão muitas vezes despoltar, por exemplo, síndrome de cólon irritável. Pensa-se que o Covid-19 também pode ser um fator de desencadeamento de dor crónica, seja ela generalizada, seja ela localizada. A própria dor crónica pode ser uma consequência da doença Covid, seja pelo atingimento de doença grave e internamento em cuidados intensivos prolongado, seja mesmo pelo atingimento, nomeadamente articular ou com dor generalizada. Eu já tenho alguns doentes que me estão a chegar precisamente desta situação, dor crónica de novo, consequência da doença Covid e do seu impacto. Também se pensa que, e sabemos, não se pensa, sabemos que há exacerbação da dor crónica em doentes que não têm doença Covid. Isto porquê? Porque o Covid acabou por dificultar o acesso aos cuidados de saúde. As próprias pessoas tiveram relutância em deslocar-se aos serviços de saúde com receio de contágio, dificuldades por vezes no acesso à medicação e sobretudo o acesso às terapêuticas não farmacológicas, nomeadamente às terapêuticas psicológicas, à reabilitação, e isto teve um impacto negativo sobre os doentes que já tinham dor crónica, mesmo sem terem tido doença Covid. Também se pensa que os fatores de stress psicológico impostos pelo Covid-19 podem dar dor crónica de novo, nomeadamente perturbações temporomandibulares, fibromialgia, sendo que os profissionais de saúde são um grupo que está em especial risco desta situação, dor crónica de novo relacionada com este stress imposto, assim como também as ameaças sociais impostas pela Covid-19 são responsáveis pelo agravamento da dor crónica, porque os doentes com dor crónica precisam de manter os seus papéis sociais, precisam da conexão social, o isolamento e a perda destes papéis sociais são importantes fatores de agravamento. Também o risco da proximidade junto dos familiares, portanto, perda da rede social e a proximidade dos seus familiares expõe mais os doentes aos conflitos, à perda de autonomia, a própria desensibilização da família em relação ao problema de dor do doente, aumento do sentimento de culpa por estar mais dependente ou por poder ser considerado um fardo, conflitos que são impostos pela perda de segurança, de trabalho, dificuldades económicas, a sobrecarga dos múltiplos papéis sociais, sobretudo responsabilidades com as crianças em telescola, e no fundo também a exacerbação das injustiças sociais e das desigualdades que em si vai também promover o aumento da dor crónica. Então, assim sendo, temos aqui também algumas, não só desafios, mas oportunidades. A digitalização dos cuidados de saúde pode se transformar, foi imposta pela pandemia, mas também pode transformar-se numa oportunidade. Existem muitas formas de utilização da tecnologia, seja ele com dados tecnológicos síncronos ou assíncronos, saúde móvel ou saúde eletrónica, mas pode aproximar, por exemplo, doentes que se encontram longe e com dificuldade de se deslocar, que não têm a possibilidade de ter apoio no local onde se encontram. A telesaúde pode ajudar a fazer esta aproximação. Estes métodos da telemedicina ajudam a apoiar os doentes, permitem a observação dos doentes, mas não permitem o exame físico à distância, e esse ainda é um problema que tem que ser um bocadinho ultrapassado. Também as próprias entidades governativas vão ter que melhorar muito
aqui, o acesso à telesaúde, quer em termos de dispositivos, melhoria dos dispositivos, da sua qualidade, do custo que isto também tem, a regulamentação, a segurança e a confidencialidade dos dados, além de que também tem que se aumentar o equilíbrio ou a possibilidade de acesso em locais remotos, como em zonas rurais, que o acesso à tecnologia é menor e, portanto, com dificuldades, nomeadamente de internet, entre outras, sendo que mesmo a telesaúde, enfim, com a consulta telefónica, é importante na manutenção do apoio aos doentes com dor, nomeadamente com dor crónica, e sobretudo se estiverem estabilizados, para não terem a sensação de que foram abandonados ou que ninguém os consegue apoiar, devendo ser retomada presencial assim que possível, não é? Também na área da formação, a digitalização foi importante, porque acabou por nos pressionar a modificar a forma como fazíamos formação, sendo esta um dos exemplos de como podemos fazer formação e aproximar-nos, apesar de termos que estar fisicamente longe, mas também permite uma outra aproximação quando a distância é ainda muito maior, como, por exemplo, reuniões com profissionais de múltiplos locais no planeta, que anteriormente não eram tão utilizados, ou se eram, não eram com tanta facilidade e com deslocações que agora não são necessárias. Outro dos desafios muito importante para o tratamento da dor crónica é aumentar a literacia em saúde. As pessoas precisam de conhecer a situação, saber como eles próprios podem ajudar no seu tratamento, como eles próprios podem tomar parte, tomarem consciência daquilo que são as ações que têm que fazer e as modificações nos seus hábitos de vida, no seu estilo de vida. A literacia para a saúde também promove a melhoria da gestão terapêutica e a melhoria de todo o contexto multidisciplinar e todo o tratamento do doente. Em relação à APED, alguns dos desafios que se impõem são a necessidade de continuar a aumentar a profissionalização da associação para que possamos chegar mais longe e a mais pessoas e que a nossa missão possa ser mais difundida e aumentada. A sustentabilidade financeira também da APED a longo prazo tem que ser, é um assunto que temos que estar sempre preocupados com ele e a tentar encontrar novas formas de ter sustentabilidade financeira e que nos ponha de uma forma independente do apoio da indústria farmacêutica, tão importante, quer a nível de transparência, quer a nível de autonomia. Esta sustentabilidade financeira a longo prazo vai permitir que cada vez mais a ação da APED seja significativa e, como um dos grandes projetos que temos, é também tornar a APED uma referência nacional na formação em dor. Assim sendo, penso que no cumprimento estrito do tempo que me foi dado, agradeço muito a vossa presença e terem-me ouvido durante esta meia hora. Muito obrigada, estarei disponível para questões que me queiram colocar. Muito obrigado, a professora doutora Ana Pedro. Foi uma excelente apresentação e acho que todos beneficiamos com o conhecimento que não tínhamos tão aprofundado. Acho que a associação, que a APED faz mais coisas do que eu imaginava. Embora eu conheça a APED desde o princípio dos anos 90, não estava tão dentro do que da extensão das atividades que realizam e que é notável. Parabéns por isso. Eu não sei se há pessoas que queiram colocar questões. Nós temos esse sistema de levantar a mão, se alguém quiser pôr a mão, não. Talvez, eu não consigo pôr a minha mãozinha no ar, Não? mas talvez para aquecer a assistência, não é? Também, enquanto se preparam as questões, lançava eu já aqui uma, não sei se é uma provocação, se é uma pergunta. A doutora Ana Pedro falou há bocadinho das questões, dos desafios que se colocam, um sobre a literacia em saúde e o outro que me chamou a atenção tem que ver com a sustentabilidade financeira. Até que ponto, e bem sei que esta pergunta já fiz ontem, uma pergunta sobre um bocadinho política e portanto sempre que é política é polémica, mas até que ponto a tutela tem tido um papel ativo ou não e uma sensibilidade
àquilo que é o papel importante que a APET tem no panorama nacional, quer pela sua colaboração até na elaboração dos programas nacionais de prevenção e luta contra e tratamento da dor, etc. Portanto, há aqui uma colaboração estreita também com a DGS, e até que ponto depois há uma resposta da parte do Estado nessa relação de trabalho que tem estreita com a própria associação. E por outro lado, o que é que seria uma resposta adequada da tutela no apoio a estas sociedades científicas e profissionais que acabam por fazer um contributo muito relevante para aquilo que é também o papel do Estado, de cuidar dos seus cidadãos, e neste caso os seus cidadãos com dor. E por outro lado, do ponto de vista da literacia em saúde, penso que a APET tem feito um papel fenomenal ao longo dos anos, como muito bem foi salientando, nomeadamente através dos materiais que nos foi mostrando sobre o desenho, desenhar a sua dor, etc, etc. Mas como é que antevê que podem ser os próximos anos no aprofundamento da ação da APET, em conjunto com os diferentes profissionais e até investigadores do nosso país, nesse contributo para a literacia dos doentes, mas também dos outros que, não sendo doentes, são cuidadores informais, e sobretudo daqueles que não são nem uma coisa nem outra e que estão tão distantes desta realidade que é a dor crónica. Estava a pensar, há bocadinho que falava sobre as empresas, não é? E o quão é importante trabalhar a questão da empregabilidade, mas também pensar, muitas vezes as próprias condições de trabalho não são aquelas adequadas à prevenção da própria dor crónica, não é? Há muitas pessoas que têm trabalhos, até fisicamente, ou pelo sedentarismo, ou fisicamente exigentes, e que as colocam frequentemente em risco de desenvolver lesões ou problemas que deem origem à dor crónica. Portanto, estes podem ser desafios, quer dizer, a literacia em saúde não só para os utentes, para os cuidadores informais, para os seus familiares, mas também esta literacia em saúde mais alargada, e como antevê que pode ser uma ação e uma colaboração entre todos para desenvolver essa literacia em saúde nos próximos anos. Bom, muito obrigada, professora. Isso são imensas perguntas, eu não sei se vou conseguir me lembrar de todas. É verdade. Bom, o trabalho junto da DGS tem sido um trabalho muito importante, já existe há alguns anos. É óbvio que os nossos, a DGS e outros organismos governativos têm uma máquina pesada, apesar de termos produzido muito trabalho, mas gostaríamos de produzir muito mais, mas muitas vezes encontramos restrições que se prendem com, enfim, aquilo que no nosso país às vezes tem que ir a outra assinatura, enfim, e às vezes não conseguimos fazer com que algumas orientações ou alguns dos projetos tenham a celeridade que seria a desejável, por assim dizer. Temos agora uma série de projetos por sair, que espero que consigam sair agora de orientações clínicas, nomeadamente. Portanto, este trabalho na DGS é um trabalho que é muito importante, que, apesar de tudo, os organismos oficiais têm reconhecido como a dor uma área de intervenção prioritária e assim têm mantido, e com as suas dificuldades se tem conseguido avançar. Esta era a primeira pergunta em relação aos organismos institucionais, portanto, organizativos, em relação à DGS. Em relação ao apoio que o Estado devia de fazer a estas associações, não existe, como sabemos, não é? Não existe apoio do Estado em relação a associações científicas e profissionais. Eu acho que devia de existir muito mais apoio, nem que seja no mínimo no reconhecimento do papel que tem junto da comunidade científica e da comunidade em geral, nomeadamente em relação à dor crónica, aquilo que estava a dizer de haver doentes, cuidadores e os outros. Eu no fundo o que vejo é todos somos potenciais doentes de dor aguda ou crónica, portanto um dia bate-nos à porta, ou nós próprios ou familiares. Dor aguda quase certeza nos vai a algum momento bater à porta, a dor crónica esperamos que não, mas no fundo todos estamos neste grupo, precisa de conhecer, precisa de saber mais sobre a dor, precisa de saber como tratar, como prevenir, como se comportar, aonde se dirigir, quais são as possibilidades de tratamento, em que é que pode contribuir para o seu próprio tratamento, em que é que pode contribuir para a prevenção,
E este é um dos aspectos mais importantes, é a literacia em saúde. A APED neste momento está a desenvolver cada vez mais campanhas precisamente para aumentar esta literacia em saúde, quer campanhas em conjunto com as próprias associações de doentes. Não sei se repararam, mas as associações de doentes que estão connosco não são só associações de doentes com dor crónica, são associações de doentes com patologias que decorrem também com dor, sem serem só especificamente doentes de dor crónica como patologia em si. Portanto, este papel junto de toda a comunidade é importantíssimo. E isto permite o quê? Permite o awareness, ou a sensibilização de todos para a importância que a dor tem na sua prevenção e no seu tratamento. E a partir do momento em que estamos todos conscientes, podemos trabalhar mais e melhor em conjunto. Os profissionais de saúde têm que continuar associados à APED, sendo que tanto os desenvolvimentos do ponto de vista de investigação, como os desenvolvimentos do ponto de vista de diagnóstico, do ponto de vista de tratamento, é importante haver uma divulgação destes resultados, seja uma divulgação na comunidade científica, seja uma divulgação no geral, para dar também esperança e alento a todas as pessoas que sofrem deste problema e poderem perceber que se continua a trabalhar para diminuir o impacto que a dor tem sobre eles próprios. Professora Alexandra, lembra-me se me falta alguma pergunta, que agora estou já perdida. Perfeito. Falta mais alguma? É que eu perfeito, satisfeita. Também já comecei-me a encadear aqui umas nas outras e, portanto, se calhar já me perdi aqui um bocadinho. Penso que não. Eu penso que estamos a chegar ao final, não é? Tínhamos os nossos 45 minutos. Parabéns por ter feito uma boa gestão do tempo e pela sua excelente comunicação. Aparentemente não há mais ninguém que queira colocar questões e acho que foi um excelente esclarecimento. Parabéns à APED e parabéns à sua presidente, que fez uma excelente apresentação em defesa da importância que a APED tem. E, portanto, obrigada. Nós passaríamos então para a próxima sessão. Tá? Muito obrigado, doutora. Obrigada, professor Paz Roberto. Até a próxima.